Olá, gente. Hoje em Astronomia, em 5 minutos, a gente vai conhecer o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, né? E a importância e o que aconteceu com ele, né? Um pouco da história. O radiotelescópio de Arecibo ele foi construído para estudar fenômenos ionosféricos, né? E o pessoal rapidamente percebeu que aquilo poderia ser usado como um radiotelescópio e começou então a fazer observações com isso. Então a gente vê aqui na estrutura dele, né? Isso aqui, você vê a estrutura já estava bem danificada antes dele cair. Isso aqui uma parabólica refletora, né? E na realidade ela é fixa. Então você vê que ela está sempre apontando para cima. É aqui, o aparelho aqui é que anda de um lado para o outro, né? Para dar uma pequena inclinação, ora numa direção, ora noutra. Às vezes o cara pode pegar num ângulo aqui mais fechado e tal, tentar pegar uma posição um pouco melhor, né? Mas basicamente esse radiotelescópio é um radiotelescópio fixo. A grande vantagem dele era o diâmetro, né? Que ele tinha 300 metros. Então, os maiores radiotelescópios de disco que você move, eles têm 100 metros. Ele não tem, é um terço desse de tamanho, né? Então, esse radiotelescópio é muito sensível, né? E ele foi usado para muitas coisas, como a gente vai ver. Então, quais foram as principais contribuições científicas desse radiotelescópio? Bom, ele cronometrou o pulsar da nebulosa de Caranguejo, né? Ele conseguia ver a frequência com que aquilo acontecia, né? Ele descobriu gelo em Mercúrio. Como que ele descobre gelo? Com aquela história da espectroscopia que eu mencionei. Você tem espectroscopia também em frequências de rádio, né? Não é só na frequência visual, ou raio-x ou raio gama, qualquer onda eletromagnética, né? Ele também conseguia mapear asteroides. Ele consegue, por exemplo, ele conseguia mandar um sinal como um radar e receber de volta, né? Onde ele tinha informações muito precisas, por exemplo, de alguns asteroides que podiam vir na direção da Terra, né? Ele foi nele que foi feito um estudo com pulsares e se verificou que muito provavelmente as ondas gravitacionais existiam, né? E ele chegou a identificar até planetas em pulsares. Então, esse radiotelescópio foi um radiotelescópio muito importante na história da astronomia, né? Uma coisa interessante é que ele foi usado para busca de vida extraterrestre. Então, ele era usado para observar algumas estrelas, tá certo? E verificar se tinha algum sinal estranho, né, vindo desses lugares. E não só isso, ele era um dos poucos instrumentos que a Terra tinha que era capaz de mandar um pulso ou uma informação de alta potência, né, direcionada a uma estrela. E isso foi feito realmente, né? Então a gente vê aqui, ó, que ele foi enviado um sinal na direção do aglomerado globular Messier 13, na constelação de Hércules, né? E que fica 20 mil anos-luz de distância, né? E foi mandada essa imagem digitalizada, é uma mensagem de 1679 bits, né? Tá certo? Que tem todos os detalhes, com a figura de um homem, um DNA e assim por diante, né? E foram feitas várias buscas sem sucesso de vida fora da Terra, ou de sinais rádio, né, que pudessem ser emitidos por alguma civilização, né? Esse radiotelescópio ele foi usado no cinema. Quem conhece lá lembra do filme Contato, né? Então, no filme Contato ele aparece bem no início do filme, né? A Jodie Foster lá, né? Ela trabalhando. Infelizmente, esse radiotelescópio ele foi destruído. A gente vai ver aqui enquanto eu explico, né? Esse radiotelescópio ele já vinha sofrendo problemas de manutenção, né? Já há algum tempo. E ele... Deixa eu tirar o som aqui. E ele então, vocês podem ver ele caindo aí, né? Então imagina o prejuízo que não foi isso, né? Caiu com a instrumentação. Eles chegaram a tirar algumas coisas antes, mas tinha muita coisa que não dava, né? E a instrumentação caiu e destruiu as torres, caiu em cima do radiotelescópio e ele ficou inutilizado, né? O governo de Porto Rico, por ser um sítio histórico, né, de importância histórica, inclusive tem museus ali perto e tal, o governador lá se comprometeu a fazer a reconstrução desse radiotelescópio. Obviamente que sendo reconstruído isso, né, se vier a ser reconstruído realmente, ele vai ser reconstruído com um nível de tecnologia bem maior do que o que foi feito no passado, né? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, como que os cabos rebentaram no drone, né? Então olha só, os cabos começam a arrebentar, né? Tinha um drone ali observando o tempo todo, porque eles já sabiam que ia cair. Eles não podiam fazer muita coisa, né? Então eles já sabiam que ia cair, e aí você vê
ele caindo em cima da estrutura, né? As torres rebentando, né? Então, isso foi uma perda muito grande para a astronomia, né? E a gente espera realmente que num futuro próximo esse radiotelescópio seja reconstruído, porque ele inclusive ele ficava num buraco nas montanhas ali em Porto Rico, né? Numa região que tinha pouca interferência rádio, né? Esse tipo de equipamento ele sofre esse tipo de problema, né? De interferência. Bom, então se você gostou, inscreva-se no canal, né? Ative o sino, dê o seu like. E se quiser ajudar a gente, se torna membro do canal, que a gente tem um grupo lá no Telegram, 4 grupos na realidade, né? Onde a gente conversa sobre classificados, sobre astronomia, sobre outros temas, né? E se você quiser ajudar a gente, entra de membro e a gente às vezes faz uma live também com os membros, né? Então, muito obrigado e até a próxima.